Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, continuação do caderno 2, agora o capítulo 2, na página 23, olha só. A gente está vendo aí a imagem do Museu Oscar Niemeyer, na cidade de Curitiba, capital do nosso lindo estado do Paraná. Tem uma foto aí de 2014. Para quem não sabe, Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do mundo, tá? Ele é brasileiro, mas ele tinha um estilo moderno, assim, contemporâneo, né? E além de arquiteto renomado, ele fez esculturas, fez móveis, mobiliário, né? Fez gravuras, desenhos e ainda escreveu vários livros. Ele é muito conhecido pelas obras que ele realizou em Brasília, capital do nosso país, como por exemplo o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Panteão da Liberdade, a Catedral de Brasília, o Complexo Cultural da República João Herculino. Bom, além disso, ele realizou obras em outros países também, diversas exposições no Brasil e no mundo, com mais de 600 projetos arquitetônicos. O seu estilo de arquitetura influenciou tanto o Brasil como o mundo, né? E tem uma frase muito lembrada dele, que ele dizia o seguinte: não é a linha reta, dura e flexível feita pelo homem que me atrai. O que me chama a atenção é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, nas margens dos seus rios, nas nuvens do céu e nas ondas do mar. O universo está cheio de curvas, um universo de Einstein. Grande Oscar Niemeyer, morreu com 104 anos, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, faleceu no Rio também, tá? Sensacional Oscar Niemeyer. Bom, o espaço é um elemento fundamental em todas as formas de arte. Elementos como o som, ainda que invisíveis, ocupam e preenchem espaços por meio de outras formas de percepção. O espaço ocupado pelo corpo e a forma com que este atua no todo formam as danças em composições ritmadas. Em um espetáculo, como nos musicais, o espaço teatral e audiovisual encontra a dança, a música, a cenografia, todos abrigados em um teatro. Aos artistas cabe perceber como criar, nesses locais, os elementos fundamentais para transmitir da melhor forma a sua mensagem. A arte também está presente em espaços públicos de regiões urbanas e rurais, fazendo parte de nosso cotidiano e modificando a relação que temos com esses locais. Este capítulo abordará reflexões sobre o espaço e a arte, que ampliam a discussão entre bi- e tridimensionalidade, mas que, contudo, é ainda um pequeno vislumbre das múltiplas reflexões que a arte propicia para esse conceito. Foco no tema. Espaços do som. Apesar de não enxergarmos, o som é uma parte fundamental em todo tipo de espetáculo. Em um teatro, a sonoplastia é a responsável por tudo que o público ouve, inclusive o silêncio. O sonoplasta ou designer de som é um mestre de muitas linguagens e tecnologias, uma vez que, para cada tipo de exibição, ele terá de lidar com demandas muito específicas. Ele pode ter que colaborar em um musical, uma peça de teatro, um coral, uma dança. Desse modo, o sonoplasta é um profissional que deve ser capaz de trabalhar coletivamente. O seu trabalho fundamental é organizar o som no espaço, assim como um designer de interiores cria a decoração para um ambiente. Sonoplastia no teatro. Em torno do ano 3000 a.C.,
O teatro na China e na Índia já tinham sons incorporados às encenações. O teatro grego utilizava barulhos da natureza, como os sons de trovão e tempestades. Aristóteles, que nasceu aí por volta de 384 e viveu até 322 a.C., filósofo grego, né? Foi o primeiro a pensar o teatro acústico, a observar que um coro era melhor escutado quando os cantores estavam sobre um chão de superfície dura do que se estivessem em um gramado, por exemplo. No teatro romano, no século I depois de Cristo, o arquiteto Vitruvius aperfeiçoou o conhecimento grego para construir salas com efeitos melhores de som. Entre os séculos XII e XIX, que vai de 1101 até 1900, foram desenvolvidos diversos dispositivos mecânicos para as artes cênicas. Essas máquinas deviam ser operadas por pessoas atentas ao tempo da cena, pois um segundo poderia fazer muita diferença na sequência da peça. As tecnologias foram sendo absorvidas pelo corpo da sonoplastia à medida que se desenvolviam. O aprimoramento do gramofone e dos sons gravados no teatro ocorreu em 1890 em Londres. Naquele ano, uma companhia teatral utilizou um fonógrafo para reproduzir a gravação de um choro de bebê durante uma peça. O uso de gravação para complementar a voz dos atores no teatro praticamente não era usado até a década de 60, mesmo nas temporadas dos primeiros musicais estadunidenses, dos Estados Unidos, né? Atualmente, o avanço da tecnologia dos equipamentos e softwares, que são programas de computadores, criou uma infinidade de possibilidades que ajudam a criar nuances na composição da peça e dos personagens. Os sons podem levar o espectador a rir e a se emocionar, contextualizar o espaço em que a peça acontece, determinar acontecimentos, criar suspense. Bom, aí a gente pode ver uma imagem, uma ilustração de Van Dyck Brown, feita em 1900, que retrata como eram produzidos os efeitos sonoros no início do século XX. Isso aí vem por volta de 1920, 1930. Quer dizer, o som do trovão com uma folha de aço, né? Que ele batia com as mãos, ou chacoalhava, né? E o cavalo, o galope do cavalo, né? Ali com blocos de madeira num assoalho, geralmente de madeira também, que dava um aspecto mais real. O teatro de Epidauro. Lembrando que Epidauro era uma cidade da Grécia Antiga. Tá? Era uma cidade da Grécia Antiga. E Epidauro era como se fosse um herói dali da mitologia, tá? Da mitologia grega. Então, o teatro de Epidauro, conhecido por ter uma acústica impressionante. O teatro de Epidauro, na Grécia, foi planejado pelo arquiteto Policleto, o Jovem, no século IV a.C., quer dizer, 400 anos antes de Cristo. Ele possui 55 filas semicirculares e pode abrigar até 14.000 pessoas na plateia. Para ouvir bem os atores, mesmo nas fileiras mais ao fundo, o teatro proporcionava uma projeção acústica muito ampla. Recentemente, pesquisadores descobriram que o calcário, material de que as fileiras de assentos são feitas, filtra as altas frequências sonoras
minimizando ruídos, ao mesmo tempo que reflete esses sons para a plateia, melhorando o seu efeito. Tá aí a foto do Teatro de Epidauro, tá? Essa foto é de 2016. Até hoje, por incrível que pareça, o teatro tem uma acústica fantástica e ali, até hoje, são feitos alguns grandes espetáculos, né? Mas com bastante restrição, porque, afinal de contas, é um patrimônio e não pode ser depredado de forma alguma, né? Sonoplastia do cinema. A gente está vendo aí uma imagem que mostra aí efeitos sonoros sendo produzidos durante uma sessão de lanterna mágica, antigo projetor de imagens, né? No Regent Street Cinema, né? Que é a mesma coisa, Cinema de Rua Regente, tá? Que é ainda, né, um cinema britânico independente localizado no Regent Street, que é uma importante rua ali comercial de Londres, tá? Ele foi inaugurado em 1848 e foi o primeiro filme exibido no Reino Unido foi nesse cinema, tá? E hoje o cinema exibe filmes aí independentes e de estúdio no coração aí da cidade de Londres, tá? Bom, as primeiras sessões de cinema na história foram acompanhadas de orquestras ao vivo, com a possibilidade de gravar e reproduzir os sons. Muitas exibições passaram a ser acompanhadas de aparelhos como os gramofones. A possibilidade de inserir áudio diretamente na gravação do vídeo, fundando as linguagens audiovisuais, foram iniciadas com o Vitafone. Isso aí no final da década de 1920. Tá aí a imagem do Vitafone, que foi apresentada em um teatro dos irmãos Warner, em Nova York, no ano de 1929. Quer dizer, o acoplamento de um fonógrafo a um projetor tornou possível que a música e a voz fossem tocadas simultaneamente ao filme, tá? E olha só, hoje com um celular a gente faz todos esses processos, né? Mas naquela época o tamanho da máquina aí, né? É o Vitafone. E era para longa-metragens, hein? Era para filmes longos, mas era vinilzão, né? Então, e foi feito pela Warner Bros. Warner Bros, que é um estúdio americano, né, de cinema e entretenimento, com sede aí na Califórnia. E muito interessante. Vitafone foi o último grande sistema analógico de som em disco. E é o único o único que foi amplamente usado e comercialmente bem sucedido, tá? Nessas trilhas sonoras aí de filmes. Bom, agora dança, espaço e movimento. O posicionamento do corpo na dança é uma forma de nos transportar para a consciência das partes do corpo e suas inclinações e dos movimentos e musculaturas que são capazes de direcioná-los. Cada estilo de dança terá colocações corporais que facilitam e propiciam a execução dos movimentos que a caracterizam. O que determinamos como espaço cênico é o local onde o espetáculo acontece, onde a dança se desenvolve. Os teatros são historicamente espaços tradicionais, muito embora sejam uma invenção
desenvolvida nos últimos 5 séculos. Todos os povos, desde os mais antigos, apresentam danças e encenações. A variação de movimentos em danças tradicionais segue os modelos daquele contexto, festividade ou manifestação cultural. Nas danças populares, o estilo e gêneros têm movimentos que são compartilhados socialmente, que se formam como códigos visuais. Mesmo sem o som, o observador atento será capaz de distinguir um samba de um forró ou de um tango. Nas apresentações artísticas, coreógrafos, grupos, dançarinos e diretores mostram suas marcas autorais por meio de cada produção. Podem misturar gêneros conhecidos, experimentar técnicas, resgatar danças antigas, compor com efeitos de sons, projeções e inúmeras inovações que surgem a cada dia. Dividindo o espaço. Alguns estudos apresentam como o espaço em que os gestos se desenvolvem pode criar diversidade e efeitos. O coreógrafo austro-húngaro Rudolf Laban, nascido em 1879 e morto em 1958, dividiu o espaço de movimentos em 3 níveis: alto, médio e baixo. A divisão diz respeito à orientação do movimento no espaço cênico. O nível alto é usado para descrever movimentos desenvolvidos no espaço inferior, como se arrastar no chão, se encolher, rolar. O nível médio trata dos movimentos intermediários, como ajoelhar-se, assentar-se, andar um pouco abaixado. O nível alto tem relação com movimentos superiores, como andar nas pontas dos pés ou saltar. A gente já viu isso em algumas dinâmicas de dança, né, que eu já expliquei para vocês. Bom, agora, ópera pop. A gente está vendo aí uma imagem da cena do musical Crime e Castigo, em apresentação na cidade de Londres, Inglaterra, isso aí em 2016. Em diversos lugares do mundo existiram formas de teatro musicado ao longo da história. O teatro na Grécia Antiga era recitado em forma de poesia cantada, de modo que as rimas pudessem ser lembradas facilmente. Entre os chineses, na dinastia Song, por exemplo, existiam diversas peças sofisticadas que misturavam música, teatro, dança e figurinos elaborados, algumas delas encenadas até os dias de hoje. Na Itália, no Renascimento, existia o gênero chamado comédia dell'arte, em que figuras fantasiadas improvisavam histórias famosas. O mais conhecido gênero a reunir tais qualidades, entretanto, foi a ópera, que surgiu nos teatros italianos no século XVII, que vai até 1700. Ópera significa trabalho, em italiano. O apogeu das óperas aconteceu no século XIX. Elas eram muito populares e podiam ser encenadas dentro de teatros fechados ou mesmo nas ruas, em ocasiões especiais. Existem muitos relatos de óperas sendo encenadas no Brasil, em palcos armados nas ruas durante o século XVIII. Em Minas Gerais, algumas cidades como Diamantina, Sabará, São João del Rei e Ouro Preto possuíam pequenos teatros onde, possivelmente, esses espetáculos eram apresentados. No século XX, as óperas foram etilizadas. Quer dizer, só a elite tinha acesso. Com o surgimento do rádio e das mídias de massa, outros tipos de musicais se tornaram populares. Mas foi somente no final do século XIX, em Nova York, que o gênero dos teatros musicais se estabeleceu e se desenvolveu até a forma que conhecemos hoje. Isso aconteceu porque essa forma de expressão recebeu contribuições
de outra novidade, entre aspas, né? Entre os anos de 1920 e 1930, o cinema. O teatro musical guarda ainda relação com as antigas operetas, que é um tipo de ópera que costuma ter temas mais leves e uma duração menor que as grandes óperas do passado. Nos Estados Unidos, com a industrialização da comunicação de massa, os musicais foram promovidos e acabaram agregando influências de dança e músicas populares, como o jazz e o sapateado, o que ajudou a tornar o estilo cada vez mais popular. Atualmente, a cidade de Londres também apresenta uma intensa agenda de musicais, enquanto no Brasil, a grande maioria das produções ocorre na cidade de São Paulo, que tem a mais relevante audiência para teatro em nosso país. Trocando ideias. Se o cinema contribuiu diretamente para a criação da linguagem dos musicais, também é possível dizer que houve influência no sentido contrário. O período entre os anos 1930 e 1940 ficou conhecido como a Era de Ouro dos filmes musicais, que aproveitavam a novidade do som, uma vez que até fins dos anos 1920 o cinema era mudo. Foi durante esse período que o ator, dançarino e coreógrafo Gene Kelly, ou Gene Kelly, nascido em 1912 e morto em 1996, despontou como a grande lenda do cinema musical de Hollywood. Mas foi apenas em 1952 que co-dirigiu o longa-metragem musical Cantando na Chuva, provavelmente o mais famoso do gênero, criando imagens clássicas que seguem sendo imitadas ainda hoje. Curiosamente, o filme teve sucesso apenas moderado em seu tempo e hoje se encontra na primeira colocação da lista dos 25 maiores musicais americanos de todos os tempos, do American Film Institute, o AFI, ou EFI. Aí a gente vê a vista do Teatro de Chicago, né, nos Estados Unidos, essa foto de 2015. E aí a gente vê uma cena do longa-metragem Cantando na Chuva, isso aí em 1952, dirigido por Gene Kelly e Stanley Donen. Boa Vizinhança. No Brasil, surgiu um dos maiores ícones do cinema musical do mundo. A atriz, cantora, coreógrafa e figurinista Carmen Miranda, que nasceu em 1909 e faleceu em 1955. Sua carreira teve início no Rio de Janeiro e logo sua marcante figura, usando grandes chapéus de frutas artificiais, conquistou o mundo. Em 1939, Carmen estreou na Broadway, a rua dos grandes teatros de Nova York, no mesmo ano em que iniciou, na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, nasceu em 1882, morto em 1945, buscava a influência do Brasil como aliada contra os nazistas. Foi quando surgiu a chamada Política de Boa Vizinhança, criada com o intuito de estreitar os laços entre os países, promovendo e financiando ações no campo da cultura. Nessa época, muitas pessoas diziam que Carmen Miranda passava uma imagem estereotipada do nosso país. Independentemente disso, Miranda foi sucesso de público nos Estados Unidos. Ela estrelou dezenas de filmes e chegou a ser chamada de Brazilian Bombshell, em tradução literal, Granada Brasileira. Com o fim da guerra, em 1945, houve um período de decadência dos filmes musicais, bem como da carreira de Miranda. Os filmes
traziam quase sempre, temáticas alegres, mas eram uma memória de tempos difíceis que o mundo queria deixar para trás. Daí a cena do longa-metragem Uma Noite no Rio, de 1941, dirigido por Irving Cummings e protagonizado pela atriz luso-brasileira Carmen Miranda. Lembrando que Carmen Miranda, o nome dela é Maria do Carmo Miranda da Cunha. E ela ficou conhecida como Carmen Miranda, tá? Mas não é Carmen Miranda, não é o nome dela, né? É Maria do Carmo. E ela realmente nasceu em Portugal, tá? Mas foi aqui no Brasil que ela viveu a maior parte da sua vida. Foi falecer em Los Angeles, né? Nos Estados Unidos, enfim. Ela uma fama internacional extraordinária, tá? Ela era chamada como a Pequena Notável também, tá? Então, era portuguesa, né? E de nascimento e brasileira de criação. Foi a primeira mulher a assinar um contrato com uma rádio no Brasil, que naquela época se cantava ao vivo na rádio, né? E com seu estilo único e talento para a música e atuação, ela conquistou outros países, né, e fixou morada nos Estados Unidos. Chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, além de ser a primeira sul-americana com uma estrela na Calçada da Fama, a famosa Calçada da Fama. Tá bom? Grande Carmen Miranda. Bom, continuando, arquitetura e espaço urbano. É muito comum pensar em cidades como aquilo que se opõe ao espaço rural. Entretanto, as cidades surgiram justamente com a consolidação da produção agrícola e com a necessidade de o ser humano se fixar em determinada região. A arquitetura, importante recurso das cidades é a capacidade de produzir espaços que protejam o homem das intempéries como a chuva e o sol, mas é também um meio pelo qual as culturas se expressam por meio de materiais, formas, cores e principalmente pelo modo como ocupam o espaço em que se inserem, né? Está vendo aí as ruínas do sítio arqueológico de Caral, no Peru. Essa é uma foto aí de 2016. Tá? A civilização de Caral foi uma sociedade assim bastante complexa, né? Da era pré-colombiana, antes de Colombo chegar aqui nas Américas, que incluía cerca de 30 grandes centros populacionais no que hoje é a região de Caral, né? Que na costa aí do centro-norte do Peru. E essa civilização ela floresceu entre aí o quarto e o quinto, né? Não, o quarto e o segundo, né? Voltando, o quarto e o segundo milênio antes de Cristo, de 4 a 2 mil anos antes de Cristo, com a formação aí da primeira cidade, datada geralmente aí por volta de 3.500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, tá? E a cultura deles é uma cultura inca, né? Na região ali, que é chamada de cultura inca. Cultura inca que é o resultado, assim, da fusão dos costumes de várias civilizações ali andinas, né? Dos Andes, das montanhas dos Andes ali. Muitos povos se fixaram ali, naquele território entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, né? E se mantiveram isolados ali devido às condições geográficas, né? E, contudo, havia ali domesticado
o algodão, utilizava cerâmica, bem como a lã da alpaca e da vicunha, que são animais ali da região, para eles se vestirem. Igualmente, o seu alimento sagrado era o milho. Estima-se que havia cerca de 200 espécies distintas de milho. Quanto aos metais, eles também manuseavam, empregavam o ouro, a prata, o cobre em seus adornos, né, enfeites corporais e peças usadas principalmente em ritos religiosos, tá bom? Bom, aí as primeiras cidades, né? Nessa imagem que a gente viu, a gente pode observar o sítio, né? No caso de Caral, que é a cidade que foi misteriosamente, essa cidade foi misteriosamente abandonada no Peru há cerca de 4.000 anos, né? Quando as condições do espaço de vida se alteram, altera-se também o modo de viver. Isso pode tornar obsoletas algumas estruturas arquitetônicas, né? Ou mesmo cidades inteiras. A palavra cidade tem origem romana, né? Que vem do latim civita. E está ligada aí ao conceito de cidadania romana, né? A qual os ocupantes de uma cidade formavam um corpo único. Assim, entende-se que a prática política é um acontecimento no espaço, que surge com as primeiras cidades na China, Índia, Mesopotâmia, né, Egito e Peru. A própria palavra política vem de polis, que significa cidade, em grego, né? E as primeiras cidades, né, a região do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, engloba grande parte da Europa ali, além da Ásia, né? O Oriente Próximo e do norte da África durante a Antiguidade. Então as cidades viviam em torno de seus espaços de discussão política, como ágoras e fóruns. Ágoras é como se fosse uma praça da cidade, no caso a praça da cidade grega, né? Onde se realizavam ali o comércio e os debates políticos, né? Eram as redes sociais de antigamente. Então havia ali uma vasta rede de cidades ligadas por estradas e postos de controle. Então a divisão e a desintegração de Roma, com a chegada dos chamados povos bárbaros, a partir aí do século IV depois de Cristo, fez com que as cidades europeias se tornassem menores. Eram pequenos burgos, que eles chamavam, né, murados, que estavam em constante conflito, o que transformou o espaço das cidades em fortalezas. Na Península Ibérica, a partir da chegada dos mouros no século VIII até 800 depois de Cristo, floresceram grandes cidades muito bem organizadas. Eram dotadas de água corrente e bibliotecas, que geraram uma era de prosperidade, cujos ganhos científicos ajudariam depois Portugal e Espanha a despontarem, né, na corrida colonial ao redor do mundo. No Brasil, antes da chegada dos portugueses, cada povo indígena tinha um modo diferente de construção. Existem indícios arqueológicos de aldeias com milhares de pessoas nas regiões da Terra Preta. A Terra Preta são regiões da Amazônia em que arqueólogos encontraram solos ricos em nutrientes, com indícios de fertilização promovida possivelmente pela ação humana de grupos nativos. Quando o Brasil passou a ser colonizado pelos portugueses, os ocupantes criaram algumas poucas cidades administrativas em torno da costa. A arquitetura desses lugares misturava as técnicas europeias, indígenas e dos africanos escravizados. Salvador foi a capital do Brasil até 1763.
era a maior cidade do país que se formava. E ainda hoje, em seu centro histórico, é possível encontrar grandes obras do estilo barroco português em terras brasileiras. Esse estilo manifestava-se em uma arquitetura que unia diversos recursos para estimular os sentidos daquele que se aproximava. Servia para consolidar e expandir o poder de Portugal e da Igreja Católica. Isso se modificou com a descoberta do ouro e dos diamantes em Minas Gerais. Graças à economia da mineração, surgiria o primeiro grande movimento urbano de ocupação do interior do Brasil, criando uma rede de vilas e arraiais e atraindo grande quantidade de gente do Brasil inteiro e de Portugal, principalmente do norte. Isso influenciou na criação do chamado estilo barroco mineiro, considerado por muitos a primeira expressão de uma arquitetura brasileira, distinta da matriz portuguesa. Como a gente pode ver aí, uma vista da rua no centro histórico da cidade de Mariana, em Minas Gerais, uma foto de 2013. Grande cidade de Mariana, que é um município, né? Ali na região sudeste ali do país, onde tem uma população em 2018 cerca de 60 mil habitantes. E a economia local depende principalmente do turismo e da extração de minérios, né? Famosa cidade de Mariana, que ficou bastante conhecida recentemente, essa cidade, por conta do rompimento da barragem em 2015, né? Em Bento Rodrigues, na verdade, que é um subdistrito ali de Santa Rita Durão, que é um distrito do município de Mariana ali, né? Do interior ali. Então, aquela região toda foi destruída. Essa empresa que tomava conta ali era a Samarco, né? E a onda de detritos de mineração atingiu aí 18 metros de altura e matou 20 pessoas. Contaminou ali a região toda, principalmente o Rio Doce. Maravilhoso local ali, foi totalmente devastado. Foi uma tragédia, realmente. Bom, aí o espaço na cidade moderna. A gente está vendo aí a vista do Museu Nacional de Brasília, né, que é a capital ali do Distrito Federal, né? Que é um projeto do Oscar Niemeyer, que a gente já comentou. Essa foto é de 2018. As cidades modernas e, consequentemente, sua arquitetura mudaram muito rapidamente, especialmente com a chegada de materiais como o concreto armado. O concreto armado é um material criado pela combinação de concreto com cabos metálicos, né, no meio, atribuindo mais resistência e flexibilidade à estrutura arquitetônica, né? Isso aí no século XIX. Então esse aspecto marca a forma das cidades como as conhecemos. Uma grande profusão de torres espelhadas. O modelo de cidade implementado em Paris, quando foi remodelada pelo barão de Haussmann, que nasceu em 1809 e faleceu em 1891. Ele criou parâmetros para os edifícios e cidades de todo o mundo. Surgia, então, o modelo de cidade com grandes avenidas. Brasília é assim, maravilhosa. Essas reformas foram aceitas por muitos conservadores, como o fascismo e o nazismo, que rejeitavam, em maior ou menor grau, os princípios de liberdade arquitetônica do modernismo e pregavam o retorno
e uma arquitetura clássica, inspirada na antiguidade. Desde o final do século XX até os dias de hoje, tal modelo de ocupação apresenta desafios, uma vez que reflete a enorme desigualdade dos espaços urbanos, acesso a áreas de recreação, aglomeração excessiva em vilas e favelas e crescimento da população em situação de rua. O aumento da proporção de pessoas que vivem em cidades foi favorecido por transformações como a mecanização do campo, que fez com que migrassem, né, o pessoal do campo para a cidade. Os desafios para a qualidade de vida seguem inalterados, como é o caso daí da vista da favela de Paraisópolis, em São Paulo, em contraste com edifícios de luxo. Essa foto é de 2017, uma foto de Tuca Vieira. A gente tem que falar quem que fez a foto, porque é um artista, esse cara, para pegar esse ângulo fantástico, né? Grande Tuca Vieira, nasceu em 74, está com 48 anos aí, mestre em arquitetura, urbanismo, tá? E bacharel em letras também pela USP. Ele fez parte da equipe de fotografia do jornal Folha de São Paulo em 2002 até 2009 e atualmente é um fotógrafo independente, desenvolvendo projetos envolvendo cidade, paisagem urbana, arquitetura, urbanismo. É autor de vários livros, entre eles O Salto no Escuro, Leituras do Espaço Contemporâneo. Enfim. E essa foto, ela se tornou aí um símbolo da desigualdade social, né? Porque um luxuoso prédio do Morumbi e ao lado mostra os barracos ali de alvenaria da cidade de Paraisópolis, né? Com quadra de tênis, piscina, inclusive tem até banheira na própria sacada do prédio, né? Uma banheira de hidromassagem está aparecendo, ou uma pequena piscina. Imagina a pessoa ali olhando a favela ao lado. É uma coisa impressionante essa foto, né? Rodou o mundo e é um grande exemplo aí de desigualdade social. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!